Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Serafim e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, agora eu vou falar sobre a expansão Minerva 100 do BioShock 2 Maldições. Bom, essa expansão ocorre no ano 1968, quer dizer, depois que o Jonathan Pseudo fez o final bom. Aí a história, a história gira em torno de um protagonista chamado o Charles Newton Potter, que acabou se tornando o projeto Sigma, que ele é um dos Big 10, o tipo Big 10 Lancer, que ele usa uma arma, uma arma laser. Bom, o Charles Milton Porter era o médico de. Era um cientista de Rapture. Só que ele havia se casado com a Pearl Porter durante a guerra civil que tinha acontecido. Só que a esposa dele nasceu no ano 19, no ano 1918 e a esposa dele faleceu no ano 1940. E aí ele ficou profundamente triste. Aí deixou uma carta lá pro. Onde estava o túmulo dela, onde ela estava enterrada. Para onde a Pearl Potter estava enterrada. E aí foi pra Rapture. Aí criou o Thinker, que é o Rodin, que é o sistema operacional de Rapture. Só que o Tinker usava a Ada, porque é responsável por toda a parte elétrica de Rapture. E ele tinha inteligência própria. Tinha, um, tinha uma Clanton Robotics que pertencia ao Jackson McClellan, que queria fazer que o Andrew Ryan queria usar os poderes deles, que é o Ludocities robóticas. Só que os Big Daddies acabaram rejeitando esses robôs de essas Ludocities robóticas nos fios de testes. Só que o. Só que o. Só que aconteceu. O Jackson McClendon acabou ficando deprimido. Acabou, acabou deprimido. E faleceu depois de tomar muita cerveja. E aí, na gravação, ele falou que o Andrew Ryan havia assinado o contrato. Só que o Andrew Ryan. Só que os Big Dad haviam rejeitado as diretrizes robóticas. E ele falou: Ah, mas o que a gente vai fazer com essas coisas inúteis? Ou seja, que estão sem uso. E acabou falecendo lá. E aí, um dos vilões era o Reed Wall, que era o colega dele. Aí o Hamilton Potter, ele usava as gravações da falecida esposa dele, a Pearl Porter, que são aqueles diários de voz, no Tinker, pro Tinker, pro Tinker simular a voz da Pearl. E aí, depois que o Red Wall descobriu o que o Hamilton Potter havia feito, ele colocou um protocolo no Tinker que o Hamilton Potter iria se tornar um dos Big Daddies. Só que o Tinker ia ter uma forma que é para ajudar o Hamilton Potter quando ele se tornava depois que se tornou um Big Daddy. E aí se passou. Depois que o Hamilton Potter havia se tornado um Big Daddy, havia se tornado o projeto Sigma. Para quem não sabe o que significa o símbolo Sigma, como eu falei no, no BioShock 2 Maldições, o símbolo Delta é usado em matemática, usado para matemática e física, usado para variação. Mas também significa, a letra grega dela significa porta. A palavra sigma significa somar. Só que sigma também se refere à parte de conhecimento. Se refere a conhecimento. A letra grega sigma.
O Charles Milton Porter havia se tornado o Big Daddy, o projeto Sigma. Só que depois do protocolo, o Sigma, é, o Tinker, havia simulado a própria voz do Charles Milton Porter. Então, o Tinker estava guiando o Charles Milton Porter. Quer dizer, o Tinker estava criando seu próprio criador, que havia se tornado um Big Daddy. Depois, ele foi recuperar totalmente a memória. Só quem estava lá era a doutora Brigitte Tenenbaum, que ela havia ido para levar o Charles Milton Porter direto para a superfície. Depois que recuperou totalmente a memória, ela conseguiu usar o soro com Adam. Ele havia adotado as resgatadas neurocistas que estavam faltando, que tinham lá em Rapture. Ele adotou as resgatadas neurocistas e cuidou das meninas como se fossem filhas dele. E ele acabou se tornando um pai dedicado. E aí as neurocistas foram juntos com Charles Milton Potter. Depois que ele foi curado, tirado o Adam dele, ele voltou às memórias que ele estava. E aí ele escreveu uma carta para a falecida esposa e colocou onde ela estava enterrada. E aí a história termina. Ele voltou a ser humano, ele havia se tornado um Big Daddy. O Tinker estava simulando a voz dele, que é para guiá-lo. Aí ele adotou os 14 Little Sisters e acabou virando um pai dedicado e um pai amoroso por conta das filhas. E aí se encerrou a história. Bom, então essa foi a história do ponto de vista do... essa foi a história do ponto de vista lá da expansão de Nevasden. Mas ainda não vou encerrar por enquanto não, tá bom? Bom, agora eu vou falar para vocês, assim, como eu já falei da expansão do Bioshock 2 Maldições Nevasden contra a história de Hamilton Potter, que acabou se tornando o projeto Sigma, eu vou falar para vocês por conta do novo Bioshock que está sendo feito. Bom, o novo Bioshock já a empresa que está fazendo é o Rational Games, que agora mudou o nome para Ghost Histories Games. Ghost History significa história de fantasmas. Foi fundada pelo Kennedy Levine, que era da Rational Games, só que a Rational Games mudou o nome, ainda continua a mesma empresa com um nome novo. E eles estão fazendo o novo Bioshock, que é o Bioshock 4, já tem até o nome, chamado Parkside. Só que enquanto que a história do Bioshock 3 Infinity ocorria lá no... Enquanto que lá que a história do Bioshock 3 Infinity estava ocorrendo lá no, nos céus, assim, enquanto o Bioshock 3 Infinity a história ocorria nos céus, onde tinha as nuvens, a expansão Enterro no Oceano, os filmes de Bioshock 1, quando começou, Bioshock 2 Maldições e a expansão Minerva Zen aconteceriam em Rapture, ou seja, no fundo do mar. E o do Bioshock 3 Infinity ocorreria em Columbia, que ficava nos céus. O Bioshock Parkside pode ter vários enredos. Pode ter uma estação desativada de Marte, uma estação desativada na Rússia. Pode ocorrer em vários enredos, inclusive na própria
na parte terrestre também, tipo ao estilo steampunk, que assim, pode ocorrer no passado, mas pode ocorrer também na reality pós Bioshock 2 Maldições. Mas seria mais na Terra mesmo. Bom, na minha opinião assim, mas como seria a história do Bioshock Parkside, feito pela Ghost Recon Games? Bom, a história aconteceria 12 anos depois, ó, ocorreria 12 anos depois do final do Bioshock 3 Infinity e o final do Bioshock 2 Maldições, quer dizer, o final bom, o final o final que a Helena Samara se tornou uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, e o final do Bioshock 3 Infinity, do qual Booker convive agora com a filha. Bom, a história do Bioshock 4 Parkside seria o seguinte, ocorreria 12 anos depois. O Booker DeWitt está vivendo com a filha dele, a Anna DeWitt, tranquilamente. E aí, aí conhece a, assim, aí depois ele conhece aí conhece, aí o Booker conhece a Eleanor Samara, conhece ela, e aí os dois começam a conversar, começam a se conhecer. Só que a Anna Dewitt precisa de uma mãe, precisa de uma figura materna, que só o Booker de pai, não tinha uma mãe. Que a mãe dela, a Annabelle Watson, havia falecido, mas ela precisava de uma mãe. E o Booker estava disposto a isso, depois que a filha tinha 12 anos. O Booker estava na faixa dos 50 anos e do caso e do caso lá e do caso assim, e do caso da Eleanor Samara, ela tinha 16 para 28 anos. A diferença de uns 22 anos de diferença. Aí os dois se conhecem, o Book apresenta a filha dele, a Ana, e a Ana se acostuma lá com é, ela começa a conhecer mais, ela começa mais com a Eleanor Samara, e aí as duas convivem bem. E aí desenvolve um vínculo materno, assim, é mãe e filha, que nem ela teve com o Jonathan Topside-Baum, o Projeto Delta. Que era o vínculo pai e filha, agora o vínculo mãe e filha. E aí depois de um tempo, a Ana chama a Eleanor Samara de mãe. Só que aí a própria Eleanor Samara fica muito feliz por conta disso. Assim, porque ela nunca tinha uma filha. Depois conheceu o Book, os dois começam a namorar, aí começa a conhecer. Só que quando ela tá na Terra, tem os mesmos poderes. Assim, tem os plasmídeos, tem os poderes que tinha no Bioshock 3 Infinity e no Bioshock 2 Maldições. O Booker ainda continua com a barra de energia, a barra de sais e a barra de escudo. Só que a Eleanor Samara, ela vai ter a barra de energia e a de Eve. Só que o Booker ele tem um escudo protetor, só que a própria Eleanor Samara, ela também vai ter também do caso do Bioshock Parkside, ela também vai ter a barra amarela também. Então vai ter melhoria tanto na barra de energia, na barra de sais, na barra de escudo, que não condição Bioshock 3 Infinity. E do caso da própria Eleanor Samara, vai ter também melhoria da energia e do Eevee, e ela vai ter essa terceira barra que o Booker tem, que ela ainda não tem. Só que eles vão ter poderes. E a própria Ana também vai ter os poderes também, mesmo uma criança com 12 anos. Então, a história do Bioshock 4 vai ser o seguinte. O Book Deutsch e a Ana vão conhecer
assim, vou conhecer a, assim, vou conhecer a, assim, os dois vão conhecer a Eleanor Samara. Aí ela se tornou uma pessoa boa. O Booker vai conhecer ela, os dois vão namorar, e aí a própria Eleanor Samara e a Ana vão ter uma relação pai e filho. Uma relação pai e filha não, uma relação mãe e filha. E aí a Ana também vai adquirir os poderes também. Vai assim, tanto usar poderes e as armas. Só que a própria. Só que assim, só que a. Vai ser que a própria Eleanor Samara vai se tornar a mãe da Ana Deutsch e o Burke vai se tornar o. Vai se tornar o. Vai se tornar o. Assim, vai se tornar o marido dela. Ou seja, ela é namorada do Booker e vai se tornar a mãe da Ana Deutsch. Na verdade, ela já tem um vínculo materno com a Ana Deutsch, que ela vai ter. E o dever é dela, dos dois, protegerem a filha, protegerem a Ana, assim, proteger a Ana Deutsch. E aí, e aí o que, que vai, aí o que, que, vai acontecer? Aí vai ter muitos inimigos, eles vão usar os poderes, vai ter a parte de melhoria também, de, de poderes, de armas. Vai ter essa parte assim que ela ainda vai ter os poderes dela de Little Sister também. E que a história vai sempre vai acontecer a partir desse ponto de vista. Bom, contudo, para quem não sabe ainda, o BioShock Parkside ainda está em desenvolvimento, mas ainda não tem data ainda para quando que ele vai vir para geração agora. Mas pelo visto vai vir no primeiro semestre desse ano de 2021, no segundo semestre vai vir nesse primeiro ou segundo semestre de 2021 ou no primeiro semestre de 2022, porque ainda está em desenvolvimento, ainda tem a parte de dubladores, desenvolvimento, parte de produção de jogabilidade e vai acontecer tudo que vai acontecer nesse novo BioShock, que vai acontecer exatamente de onde o BioShock 3 Infinity do final do BioShock 3 Infinity e do final bom do BioShock 2 Mad Sonhos, que vai acontecer 12 anos depois, tá bom? Mas a gente tem que esperar para quando for chegar esse novo BioShock também, esse novo filme-jogo. Que aí a gente assiste joga, mas tem que ter paciência, não é se apressando que as coisas vão resolver, então, tá bom? Bom, isso é tudo. Eu vou encerrar. Bom, essa foi a história através do ponto de vista da trilogia System Shock e da trilogia BioShock e suas expansões. Já falei sobre a história da trilogia System Shock e da trilogia BioShock. BioShock 3 Infinity, a expansão Enterro no Oceano, BioShock quando começou, BioShock 2 Maldições, a expansão BioShock 2 Maldições Minerva's Den e contei para vocês também sobre a história de como vai ser a história do novo BioShock, o BioShock Parkside, tá bom? Que está em desenvolvimento para Ghost Stories Games. Bom, um abraço para vocês, tá? Tenha uma boa tarde para vocês. Se cuidem, tá? E verei vocês para uma vez. Ah, um lembrete. Eu vou eu vou pensar em fazer um resumo tutorial. Para quem não sabe, vou contar também a parte também que ficou faltando para quem gosta de filmes de jogos de FPS. Que é assim, para vocês não perguntarem se estou assistindo jogando errado. Mas eu vou falar lá para vocês também, tá bom? Um abraço, tá? Vejo vocês para uma vez, tá bom? Tchau.